Estamos iniciando mais um Cinepcast. Hoje, muito importante, um papo muito bacana, com já parceiros do Cinep, o nosso grande amigo, a nossa grande amiga. Sejam muito bem-vindos. Está aqui o Ricardo Biriba e a Adriana, que são da Performa. E o nosso próximo encontro agora, e eles estarão juntos no nosso evento, é no próximo dia 14 de agosto. E é evidente, contamos com a presença de todos vocês, mas vamos escutar essas feras aqui hoje conosco. Biriba, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Aldi. Para nós é um grande prazer estar aqui. Nós, como Performa, parceiros do Cinep, né? E para a gente é muito importante, e principalmente o momento do evento e a causa, principalmente, né? O tema principal, acho que tem tudo a ver. E nós estamos muito felizes e muito animados para este evento. De fato, nós estamos aí preparados para um grande dia que vai ser, acho que vai marcar uma história para as empresas e para os colégios aqui de Campo Grande e Mato Grosso do Sul. Amém. Prazer enorme estar aqui com você novamente. E o maior prazer ainda é fazer parte desse evento, que eu tenho certeza que vai ser grandioso, vai ser uma experiência incrível. Vai ser maravilhoso, realmente, eu não tenho dúvidas disso. Porque, afinal de contas, esse nosso evento, nós estaremos tratando sobre matrículas. E esse é um tema que agora, quando vira ali o segundo semestre, virou essa chave, então é um momento ali que as escolas já começam a se reestruturar em todos os sentidos. E aí a gente começa ali a pensar, a focar somente em matrícula, rematrícula. Aonde captar, como fazer, esse custo de captação ele é muito alto. E como fazer para otimizar isso nesse cenário de economia ali apertada? E como fazer a gestão disso tudo? E quando a gente fala, lembra que essa captação ela é muito cara, as mídias sociais, essa nova linguagem que se faz presente hoje para a gente poder fazer essa captação. E aí chega um determinado momento que muitas escolas comemoram. Tive um monte de matrícula, enchi a minha escola, a minha sala, mas eu ainda continuo com um problema de fluxo do meu caixa. E aí essa conta não fecha, eu vou ficando preocupado. E todo esse planejamento que acontece agora, a partir de julho, agosto, setembro e ali por diante, eu vou ter que tocar esse meu planejamento no outro ano inteirinho. E aí eu olho esse caixa, mesmo com essa quantidade, ok, foi o que eu planejei, mas essa dificuldade de caixa. Onde está o erro? Aonde que a performance chega nesse denominador para verificar? Aonde que está o verdadeiro erro? Aonde que os gestores erram normalmente e não enxergam esses erros e eles acabam sendo, às vezes, recorrentes na visão da performance, na visão de vocês, como consultores e especialistas nessa linha de raciocínio? Aldi, uma excelente pergunta. E isso não é só um caso atípico para as escolas, isso é para as empresas. Normalmente, a gente sempre fala que o início de tudo de uma empresa, de um CNPJ, é o planejamento estratégico. Então, no planejamento estratégico, e ali vinculado muito com o planejamento orçamentário, as peças orçamentárias, ali você consegue planejar o principal da sua operação. E muitas vezes, Aldi, é impressionante isso, porque algumas empresas e alguns CNPJs, e eu vou falar especificamente de escolas, que a gente já atendeu algumas, ficam muito preocupadas no volume de alunos. Mas será se o preço está adequado? Será se a minha operação, com a precificação que eu estou rodando hoje, ela está de acordo? Então, tem uma série de situações que no planejamento orçamentário e junto no planejamento estratégico, a gente acaba vendo essa visão. E esse mapa, e a partir dali, a gente começa a ter o norte da operação. É a partir do planejamento estratégico que a gente começa a ver se a precificação está correta, se a quantidade de alunos ela está adequada ao meu volume. Então, se eu criei uma precificação, será que a quantidade está de acordo? Eu estou mensurando as inadimplências, eu estou mensurando os atrasos, que isso pode comprometer meu fluxo de caixa.
Então, tem uma série de informações que no planejamento estratégico a gente acaba deparando ali com algumas inconsistências. Então, antes de tudo, antes de você falar sobre captação, será que o meu preço está adequado? Será que todas as informações que eu preciso da minha operação elas estão claras para mim? Então, quando a gente fala de norteador para uma operação, seja ela qual for, quem dá o norte é a parte financeira e principalmente na programação, nas peças orçamentárias. Porque ali eu pego todos os custos fixos e variáveis, com toda a minha projeção de lucro. Aí eu começo a ter as inadimplências vinculado com os atrasos, com todas as situações que eu vou planejar ao longo do ano, e aí a partir daí eu vou verificar se pela quantidade de alunos e pelo preço, se ele fica adequado dentro da minha operação. Então, esse é o primeiro passo de tudo, né? A gente sempre fala que sem o caminho, sem um planejamento bem adequado, a escola ou qualquer empresa, o CNPJ, fica refém do acaso. Então, durante o ano, acaba tendo muitas dificuldades, né? Começa a ver que a conta não está fechando, começa a ver que aquilo que planejou muitas vezes não deu certo e o desespero toma conta. E aí, quando o desespero toma conta, perde-se um pouco do foco do ano, né? A gente está falando agora de um momento extremamente importante, que é a virada do semestre. Inclusive, no planejamento estratégico, ele é extremamente importante para que você refaça o seu planejamento. Será que no meu primeiro semestre eu planejei adequadamente? É o momento de fazer algumas correções. Então, a gente parte do princípio que, inicial, antes de qualquer coisa, o planejamento estratégico vinculado com o planejamento orçamentário, ele é muito importante para o caminhar, o trajeto da escola a partir deste momento. E aí também cabe a pergunta, né, Aldi? Será que todos os donos de escola estão fazendo planejamento estratégico? Será que isso de fato é feito? Será que eles reservam esse tempo? Tem um tempo para isso, tem um tempo oportuno para isso, para fazer um planejamento estratégico anual, já pensando no período de matrículas e rematrículas. Tem que reservar esse planejamento, o planejamento orçamentário, tem que ter essa peça junto. E aí sim, a partir disso, começa a pensar em todas as ações que envolvem esse tema extremamente importante, que são as matrículas. Então, assim, vocês estão fazendo planejamento estratégico? Vocês estão reservando esse momento para fazer um planejamento orçamentário? Quais são as ações que vocês pensaram para este ano? Levando em consideração todas as ações feitas nos anos anteriores. O que deu certo? O que funcionou? O que de fato me trouxe resultado? É importante fazer um overview, porque, como o Ricardo colocou, deixa o acaso ali, né? Então, às vezes, pensa em algumas ações de marketing ou algumas ações comerciais, entendendo que aquilo é o suficiente para trazer novos alunos. E não é só isso. Essas são ações importantes, são assuntos importantes. Porém, somente isso ele não se sustenta, não traz um resultado sustentável. E aí é importante revisitar tudo que eu fiz nos anos anteriores, o que funcionou, o que não funcionou, e o que eu posso trazer de novo para complementar aí esse ano. Eu acredito muito que o planejamento estratégico ele acaba respondendo uma pergunta que ela fala assim: será que eu estou cobrando menos que a minha prestação de serviço que eu estou propondo, ou eu estou cobrando a mais? Porque sem esse planejamento, né, Ricardo, não tem como você mensurar isso. E aí, já deu uma melhorada muito nessa questão de gestão, no momento de precificação, Adriana. Mas lá no passado, onde a concorrência não era tão voraz como agora, nós tínhamos alguns cenários que faziam assim, mas nós do Cinep constatamos que ainda existem escolas que ainda usam dessa metodologia. Eu estou cobrando X reais para minha mensalidade. E aí eu acabo fazendo essa precificação para o outro ano, eu coloco ali a minha porcentagem em cima, totalmente aleatória. Aí eu fico com medo do meu vizinho. Peço para minha coordenadora, para minha secretária, alguém ligar para o meu concorrente e falar:
perguntar qual é a mensalidade. E aí, quem tá ligando fala assim, a dor no coração dá na hora que fala assim, ó, não, eu não tenho valor ainda. E aí, quer dizer, ele ficou sem norte. Entende? Então, isso no passado era recorrente. Hoje já melhorou muito, mas ainda essas práticas ainda continuam. E aí, não estou falando se está certo ou está errado, mas isso não pode ser o fator determinante para uma precificação, não é verdade? E aí, como encontrar o equilíbrio entre essa competitividade e essa sustentabilidade financeira? Isso é um grande desafio, né? O posicionamento do colégio, da escola, ele é extremamente importante. Porém, é aquilo que você falou. O que está determinando o meu preço neste momento? É o vizinho, ou é o concorrente, ou é a minha estrutura? Será se, de repente, se eu levar em consideração a precificação a partir do meu concorrente, eu não estou cometendo uma grave falha operacional, e aí operacional financeira, nesse sentido? Será se eu estou enxergando a minha operação, de fato, na realidade, e a partir daí eu precifico? Porque a gente precisa entender, Aldi, que é o seguinte, quando você está fazendo uma leitura de DRE, que é uma ferramenta financeira, você dá uma olhada, você consegue verificar qual que é o mínimo que eu consigo fazer, ainda me trazendo lucro. Se eu baixar a partir disso aqui, o meu lucro vai começar a corroer até ele chegar a zero. Então, muitas vezes, a minha operação ela já está fechando no 0 a 0, ou ela está no negativo. E quando eu começo a fazer briga de preço, automaticamente eu vou me colocar numa posição tão difícil que depois, para eu recuperar isso, muitas vezes leva um tempo precioso. Então, muitas vezes, a estratégia pode ser diferente. Não mexo no preço, mas eu mexo em outras situações. Meu posicionamento muda. Vamos colocar assim, o direcionamento como instituição muda. Então, tem uma série de situações que a gente precisa analisar, e essa análise ela é no planejamento estratégico. Justamente assim, hoje, um exemplo. Eu estou já corroendo a minha margem, eu já estou no negativo, eu não posso diminuir 1 centavo. E isso, se eu não diminuir 1 centavo da mensalidade, vai comprometer a minha competitividade. Então eu preciso pensar diferente, porque se eu fizer esse caminho vai me levar para uma situação muito difícil. E isso é recorrente, tá, Aldi? A gente já percebeu, né? Nós já estamos com parceria com o Cinep e muitas histórias se repetem. Inclusive, a Performance está junto no Donas de Escola, que algumas situações elas acabam levando para a sala de aula, que é justamente isso. Estou altamente comprometida em fazer com que o meu valor continue no mesmo volume, ou eu vou baixar para me tornar competitivo. E isso é um grande problema. É uma armadilha, na verdade, a partir do momento que você não faz uma análise do seu planejamento estratégico, e principalmente nas peças orçamentárias, né, Adriana? A pergunta que fica o que vale a pena de fato, depois que eu fiz todas as minhas análises ali de orçamento, de custos fixos e variáveis, e avaliei a concorrência e percebi que o meu preço está igual, ou eu tenho que baixar? Compensa eu baixar valor ou compensa eu agregar experiência, agregar valor de fato à minha escola, né? Porque tem escolas que têm um valor muito agregado por conta da sua história, né? Por conta de tudo que entrega. E aí, quando a gente fala de famílias, né? Você está entregando o seu filho, que é o seu bem maior, para uma instituição, nem sempre é o preço que pega. Não estou falando que o preço ele não é importante, ele é extremamente importante, mas será que uma família que está pensando em colocar o seu filho nessa instituição, é só o valor que conta? Obviamente que não. Então, quando a gente pensa aí na questão do valor, se vale a pena eu baixar o meu valor, compensa eu baixar o valor ou compensa eu agregar de fato valores, os meus valores, os valores da minha instituição, para eu vender mais matrículas, né? Para eu vender mais oportunidades. Que é aquela grande diferença entre valor e preço, né? Isso. O preço é isso. A gente está discutindo sobre uma situação que possa diminuir e, de uma certa forma, se eu vou comprometer ou não o meu caixa. Agora, o valor.
Né? Será se, como a Adriana falou, será se eu preciso baixar preço ou agregar valor? Então pode ser isso tudo, volto a dizer. No planejamento estratégico você consegue medir isso. E isso é muito importante. É aquilo que a gente fala, mas isso é só no início do ano? Não, Aldi. É todo momento. Até porque você precisa fazer uma reestruturação do seu planejamento a cada 3 meses. Então é importante que esse ciclo de avaliação ele seja contínuo. E para quem não começou, é importante começar. Ah, mas está em agosto, setembro, não importa. Ter uma visão total da sua operação, por pior que seja, tá, Aldi, é importante até para você tomar medidas que vão corrigir a sua rota e trazer um pouco mais de leveza no seu dia a dia. É aquilo que a gente sempre fala, tarefas e atividades vão ter todos os dias, mas se o financeiro está confortável, você consegue ter mais leveza e mais tranquilidade para tomar decisões mais corretas. E Ricardo, dentro do planejamento estratégico existe algo que a gente não falou aqui, é porque às vezes a gestão ela não consegue nem focar, ela nem sabe qual é verdadeiramente o público que ela atende ou que ela almeja atender, né? E isso tudo está ali dentro do planejamento, porque às vezes você está focado num público C, D e o seu público é o A, ou vice-versa, né? Então isso tem que estar tudo muito bem planilhado. E aí hoje, dentro desse bate-papo, dessa visão de matrículas, escolas, especificação, que vocês já têm essa expertise, o que mais pesa hoje, na opinião de vocês, na decisão das famílias? Preço, estrutura, posicionamento da escola, e por que tantas instituições acabam competindo apenas pelo preço? A gente chama de valor, mas é pelo preço. Sim. Isso é uma pergunta extremamente importante, principalmente quando você fala da parte estratégica do seu negócio. O preço, e não é só, volto a dizer, não é só nesse segmento que a gente vê isso. A gente vê isso em todos os segmentos. Eu sei que vai ser até difícil, mas falar de preço é a parte mais fácil de você mexer. Se você for reorganizar toda a sua estrutura, por exemplo, você falou uma coisa muito interessante. Eu estou direcionado neste momento para a classe CD. Porém, eu estou inserido num ambiente e posso migrar para o B ou propriamente o A, só que essa migração ela vai exigir de mim um nível de entrega, como a Adriana falou, um nível de experiência muito maior. Quais as adequações que eu preciso fazer para eu estar neste nível, né? Então, o que é mais fácil? Eu readequar a minha operação inteira a colocar nesse patamar, vou colocar aí subindo de nível, ou eu ajustar a precificação? Muitas vezes é ajustar a precificação. É algo simples que você, numa conta rápida, você dá 20% de desconto e você automaticamente já está inserido já está posicionado em relação a preço. Só que aí volta a pergunta, será se esse é o movimento correto? Será se de repente se eu agregar mais valor, como a Adriana falou, estar me colocando a minha empresa, o meu CNPJ numa posição um pouco diferente, eu não vou dar um salto extremamente importante que principalmente pode tirar a minha empresa de uma zona de risco e colocar numa zona mais confortável? Tudo isso leva tempo, leva planejamento, leva inclusive um nível de entendimento do ponto A para o ponto B, onde eu estou agora para onde eu quero chegar. Então tudo isso precisa de expertise, precisa de gestão. Esse que é o ponto. Você precisa entender do negócio, não só da parte técnica, que eu vou chamar assim, de uma escola, mas de gestão empresarial. Como é que eu faço para sair do ponto A para o ponto B? Em quanto tempo? Quanto isso vai me custar? Tanto de recurso quanto de esforço. Então, tudo isso está englobado dentro do planejamento. A gente sempre vai voltar na linha do planejamento, o quanto é importante ter essa visão. E eu volto a dizer, Aldi, quando você fala de uma transição dessa, quando você fala de preço, ela pode levar anos.
E uma coisa que a gente vê no mercado brasileiro como é tudo muito imediato, é tudo muito para agora, né? Eu preciso resolver essas contas essa semana. Então, assim, quando você começa a fazer um planejamento a médio e longo prazo, que inclusive coloca você de sair do ponto A para o ponto B, leva tempo. Muitas vezes você não tem a expertise para fazer esse movimento, ir atrás de profissionais que possam te ajudar nesse movimento. Mas eu vou te falar que em todos os casos que a gente já viu, todo esse movimento foi custoso de esforço, de energia, mas valeu a pena no final. Porque, de fato, eu estou posicionado aonde eu deveria, que aí entra um ponto muito importante que nós vamos falar no evento, que é sobre o propósito da instituição. Como que eu me coloco? Quais são os meus valores? O que eu sonhei para a minha instituição? Onde eu quero chegar? Quem eu quero atender? De que forma eu quero atender? Então, como eu quero levar isso até lá. Exato. Então, assim, quando você fala de propósito, aí muda tudo. Porque aí, esse que é o ponto. Muitas vezes a dificuldade do dia a dia dos donos de escola tiram ele, desconectam ele desse propósito inicial. E é isso que muitas vezes precisa voltar. Que aí você estará no seu caminho, né, correto, e isso vai te trazer, volto a dizer, mais leveza e você conseguir enxergar o caminho para onde você quer ir e precisa ir. Então, muitas vezes, o preço baixar ou aumentar é muito relativo. Adriana, você é mãe, você é gestora, você é palestrante e geralmente é a quem maior tem a tomadora de decisão dentro de casa quando se fala em escola para os filhos. Bem rápido, assim, reto. O que mais chama a atenção da Adriana, da sua família, na hora de escolher uma escola para os seus filhos? Preço, estrutura ou posicionamento da escola? Posicionamento, sem dúvida nenhuma. Eu entendo que quando a escola está bem posicionada e ela consegue me transmitir isso, eu como mãe, o resto, o preço, a estrutura, qual é a didática que eles utilizam ali, acabam se tornando secundários. Então, o posicionamento, quando ele é forte e as pessoas que apresentam a escola conseguem transmitir isso verdadeiramente, e que aí que eu acho que está muito conectado com o que o Ricardo trouxe, que é propósito, você sente quando o lugar tem propósito. Aquilo transborda. Quando a pessoa fala, quando a pessoa mostra aquela estrutura. Não estou falando de um espaço físico, estou falando do que está por trás disso tudo. Seu filho vai ser acolhido aqui. Não estou falando de estrutura física, estou falando de um posicionamento diferente. Então, posicionamento sem dúvida nenhuma. Maravilha. Gente, agora mudando um pouco o foco porque a gente está falando em preço, em planejamento, agora vamos tratar daquela escola que ela já fez o dever de casa, ela cresceu, ela está grande, estruturada, e eu estou fazendo essa pergunta porque acontece bastante também. Em que momento, assim, o crescimento dessa escola, ela deixa de ser um sinal de sucesso e ela passa a gerar desorganização, sobrecarga, prejuízo, e aí começa ali uma desconexão no posicionamento, que você acabou de dizer, e nessa parte também financeira, que há uma certa evasão, enfim. Como que vocês tratam dessa parte? O crescimento, ele traz junto com ele uma necessidade de uma sofisticação maior de gestão. Então, quando você é pequenininho, tem algumas coisas, vou chamar assim, que você consegue fazer isso manualmente. Quando você cresce, já começa a ter uma necessidade de você trazer ferramentas para te apoiar e pessoas, aumenta a quantidade significativamente de pessoas. E a gente sempre fala que quem não consegue gerir pessoas, não consegue ter um bom negócio. Então, assim, a necessidade começa a mudar. Então, você começa a perceber, por exemplo, tem uma situação que quanto maior quantidade de pessoas você começa a gerir, mais os líderes precisam estar num nível maior
de competência, de habilidade para lidar com aquilo. Até porque são as pessoas que vão disseminar todo o propósito, toda aquilo que é Em Biriba, o que a gente chama, né? Vai sonhar o meu sonho, o meu propósito. Vai sonhar o meu propósito. Exatamente. Então, assim, quando se torna grande, os problemas do pequeno, ele potencializa, né? Pode ser que esse colégio não tenha mais problemas de caixa, ou fluxo de caixa, ou problemas com planejamento. Mas aí entra a sofisticação. Aí entra, será se os coordenadores ou diretores estão alinhados? Será se a equipe está bem alinhada? Será se está todo mundo falando a mesma coisa? Será se a gente está conectado àquilo que você falou? Será se o propósito está sendo disseminado dia a dia? Porque entre as outras coisas que são importantes, será se a rotatividade está alta ou ela está baixa? Será se as pessoas estão dando o seu melhor, né, engajadas naquele propósito? Então, para mim, Aldi, respondendo a sua pergunta, a sofisticação da gestão ela muda. Né? Uma coisa é você gerir uma empresa que fatura 100 mil por mês. Uma coisa é você gerir uma empresa que fatura 1 milhão. Né? Outra coisa é você faturar acima de 10 milhões. Então, o gestor financeiro já muda. Né? Todo o controle da empresa. Né? O que antigamente só uma pessoa do financeiro dava conta, já precisa de uma equipe de financeiro. O que uma pessoa só do comercial dava conta, já precisa de uma equipe comercial. Uma estrutura de marketing. Tudo isso porque não basta só crescer. Você precisa manter o seu crescimento. Porque, inclusive, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar o podcast e você falou uma coisa que é a rotatividade que acontece no meio e no final do ano. Né? Alunos entram, alunos saem e precisa ter um trabalho de rotina com isso. Então, a sofisticação, para mim, de gestão é o que muda. Você mudando de tamanho, mas a necessidade de alguns pontos são para todos. Adriana, você que é a precursora e desenvolveu junto com o Cinep a Donas de Escola, né? E a gente está assim muito feliz com o projeto que nós desenvolvemos juntos com vocês. E hoje a maior dificuldade que você sentiu das donas é com relação a esses profissionais que nós estamos tratando, que o Ricardo estava comentando, de formação e de engajamento e tudo? Ou existe um outro fator que você notou que é mais relevante? Aldi, as maiores dores que as donas de escola hoje trazem em sala de aula, elas sempre falam sobre pessoas, né? A dificuldade em manter as pessoas pelo turnover e a dificuldade das pessoas entregarem aquilo que elas precisam e a parte financeira. Então, são dois pontos que eu mais ouço, que eu mais ouvi ao longo desses meses todos. Só que eu te afirmo que esse não é o problema. É a dor delas, mas esse não é o problema. Não é a causa. Então, o que precisa ser levado em consideração? Tem um planejamento estratégico? Existe? Tem um planejamento orçamentário? Tem um propósito bem definido? Esse propósito está alinhado com o seu time, com a sua equipe? As pessoas vivem esse propósito? Porque quando a gente fala de propósito, não é uma frase bonita, igual missão, visão, valores, que você coloca num quadro bonitinho ali na parede. O propósito ele tem que estar internalizado em todas as pessoas que trabalham nessa instituição. As pessoas têm que viver esse propósito na rotina do dia a dia. E parece que não, mas isso reflete nos alunos, isso reflete nos pais. E então, as donas de escola, como foi a sua dúvida, trazem essa dor, mas não é. Tem outras coisas por trás disso, que aí a consequência acaba sendo pessoas e a parte financeira, talvez. E quando a gente fala de pessoas, se nós não entrarmos no assunto de desenvolvimento, essa será sempre uma grande dor. Porque o mercado hoje está escasso e essa é uma dor geral, está todo mundo reclamando de pessoas. Não tem gente capacitada no mercado, não tem gente com disponibilidade, com responsabilidade. Então, tem que desenvolver. Eu tenho que pegar aquela equipe que está comigo e desenvolver, extrair o melhor deles. Se vocês pudessem apontar um único erro estratégico que mais impede as escolas de crescerem de forma saudável, lucrativa, qual seria?
Pode ser individual a resposta. Bom, eu volto a dizer, se eu puder colocar aqui um único, seria a falta de planejamento estratégico. Ou uma visão clara sobre o norte que a empresa precisa ter ao longo dos meses. Porque quando você consegue enxergar isso, Aldi, e por mais que aconteçam situações do dia a dia que mude uma parte do cenário, não muda inteiro. Então, assim, muitas vezes, e eu falo para você porque a nossa empresa trabalha muito com planejamento estratégico e a gente tem muitos casos nesse sentido. Mas eu faço planejamento estratégico. Mas muitas vezes esse empresário não tem um direcionamento estratégico como ações para corrigir aquilo. Ao longo do tempo, se caso eu tiver uma curva nesse sentido, seja no faturamento, por exemplo, eu tinha uma média de 10% de inadimplência, foi para 30%. Né? Qual a ação que eu faço para corrigir isso imediatamente? Né? O quanto isso vai me custar? O que eu preciso agregar de receita para que eu consiga tapar esse buraco? Tem muitas coisas que acontecem naquela reorganização que você faz trimestralmente. Então, para mim, Aldi, o planejamento estratégico a principal ferramenta para o empresário ter sucesso no seu negócio. Porque a partir do planejamento estratégico e o acompanhamento dele, porque quando eu falo de DRE, eu falo de uma visão passada. Quando eu falo de um planejamento orçamentário, eu falo de uma visão futura. Então, quando eu tenho os resultados mensais acontecendo todo mês e eu sei que o que eu projetei está diferente do que foi realizado, a partir deste momento eu já tenho que gerar uma mudança. Então, e se acontecer, se eu tiver isso em tempo real, a minha reação ela será rápida. Então, muitas coisas, o que eu vejo? Alguns acúmulos de situações ruins e que acontecem ao longo de meses, dentro até anos, é porque essa reação do empresário ela prolongou demais e quando foi fazer alguma coisa, isso já estava um problema grande. Então eu vejo que assim, se fizer esse acompanhamento, se você tiver uma visão de futuro e fizer o acompanhamento mensalmente, você tem condição de corrigir a rota e voltar para o eixo ao longo do ano e isso vai resolver muito a sua vida. Então, por exemplo, eu percebo que a precificação que eu fiz no ano anterior já não cabe mais para este ano. Eu mudo o meu preço ou eu tenho que agregar alguma situação para que eu melhore meu faturamento? Tem muita coisa que pode ser feita. É a partir da visão macro do seu negócio que você vai conseguir dar esse direcionamento. Então, para mim, seria esse o caminho melhor para o empresário. O Ricardo trouxe uma visão mais racional, eu vou trazer uma mais emocional, então. Certo. O que seria o propósito? Então, quando você não sabe para onde você quer ir, quando você não tem um propósito bem definido, qualquer caminho serve. E aí você vai vivendo naquele modo automático ali e vai atendendo as consequências ali do dia. Então, quando você tem um propósito bem definido, aí você estrutura esse planejamento estratégico, orçamentário, desenvolvimento de pessoas, e aí vem trazendo junto com isso todos os indicadores e ferramentas que podem contribuir com a sua gestão, metas, indicadores, monitoramento, que é uma ferramenta extremamente importante, desenvolvimento de pessoas, né, gestão de pessoas propriamente disso. E aí as ferramentas de gestão têm inúmeras que podem contribuir. E vale ressaltar, Aldi, que o Cinep ele tem vários parceiros que podem e estão disponíveis para todos os donos de escolas para fazer isso tudo que a gente está aqui conversando acontecer, para apoiar vocês, porque falar aqui é tudo muito bonito, é tudo muito fácil, né? No papel tudo é bonito. Agora, começar a praticar é um grande passo. Então, o Cinep, ele tem esse apoio para vocês que precisam. Tá, eu preciso começar lá do comecinho. Eu preciso começar a construir o meu propósito. A minha empresa não tem missão, visão e valores. Como eu começo um planejamento estratégico? Qual é o ponto de partida? Nós podemos ajudar. Nós temos essa estrutura. O Cinep tem esses parceiros que podem contribuir demais. E, muitas vezes, esse ponto de partida vai fazer com que
esses empreendedores, esses donos de escola fluam, né, deslizem aí, e aí a matrícula acaba sendo consequência, né, o crescimento financeiro acaba sendo a consequência. Isso é tão real o que você acaba de falar, Adriana, porque corta o meu coração quanto representante das escolas particulares. O fato de nós termos ido em uma visita do Cinep itinerante é quando o presidente vai visitar as escolas. E aí nós chegamos numa visita e a escola não era afiliada. E aí só que é uma escola tradicional, por muitos anos de tradição na capital. E aí o que o nosso time chama de ecossistema, eu chamo de prateleira, né? Fui criado filho de dono de mercearia, então eu falo que na minha prateleira, que é na prateleira do Cinep, eu tenho vários produtos. E ali você pode consumir quantos você quiser, quantos você precisar. E aí a dona falou assim, eu preciso de tudo que você tem na prateleira. E só que, assim, em outras palavras, você chegou tarde. Então, e esse movimento do nosso encontro, do Cinep Conecta Experience, nós estamos convocando, um convocado que nós estamos fazendo, todas as escolas, afiliadas e não afiliadas, as leis, as obrigações, as determinações, elas estão cada dia mais contundentes e mais difíceis para que nós façamos a gestão do nosso colégio. Então, nesse encontro, o Cinep vem oferecer para você vários produtos na sua prateleira para você degustar aquilo que fazer sentido dentro da sua gestão de negócio. Nós precisamos olhar o nosso colégio, a nossa escola, como um negócio. E esse negócio tem dia que temos acertos, temos erros, só que os erros, nesse momento, eles podem ser decisivos para que você continue com a sua operação. Então, o nosso chamado é que você venha participar deste evento e acabe, porventura, desmistificando algum olhar que você tenha com relação ao Cinep. Porque aqui nós somos um CNPJ que cuidamos de vários CNPJs e estamos fazendo o máximo para acolher todos vocês. Gente, meu muito obrigado a todos vocês. Obrigado pela performance, ser parceira do Cinep já há algum tempo e principalmente nesse evento que nós estamos desenvolvendo juntos. Não tenho dúvidas que ele será fantástico e eu conto com vocês não só para o evento, mas que perpetue a nossa parceria e que nós possamos juntos estarmos ajudando as escolas que estão em necessidade, que estão com dificuldade, para elas continuarem operando nesse mercado tão voraz e competitivo aqui do nosso estado. Obrigada. Posso falar? Obrigada a você. Eu posso só dar um spoiler do evento? Não sei se pode, Claro mas que pode. Fica à vontade. O evento está sendo preparado com todo o carinho do mundo. Então, a gente está assim, pensando em todos os detalhes, né? O Cinep, em todos os parceiros. E a ideia é fazer com que tudo isso que nós estamos falando aqui seja possível executar. E é uma engrenagem, né? Então, o que a gente vai fazer é construir todas essas peças para formar a engrenagem. Como se fosse uma caça ao tesouro, né? Então, nós vamos passar ali um mapa para vocês poderem seguir nos caminhos até chegar nessa grande descoberta de como eu posso ter um ano bacana para esse tema de matrículas 2027. E dentro dessa imersão, a gente não pode deixar de falar que nós estamos elaborando, como você diz, com muito carinho, um cenário onde nós vamos, totalmente imersivo, nós vamos almoçar juntos, nós vamos tomar café juntos e será assim uma experiência realmente que será um divisor de águas tanto na vida do Cinep MS quanto na vida de todas as escolas daqui que fizerem parte, que quiserem participar desse movimento que nós estamos articulando. Então não percam a oportunidade, já se inscrevam para não ficar fora dessa.
É isso, Audi. A gente gostaria de agradecer muito por estarmos juntos nesse projeto magnífico, um dia imersivo com muita informação. Eu não tenho dúvida que os empresários que forem sairão de lá, como a Adriana falou, com um mapa, né, pelo menos com o norte traçado da sua operação e que pode fazer uma diferença enorme. Então nós estamos muito felizes por participar, agradecemos muito o Cinep por fazer parte desse projeto e estaremos juntos dia 14 de agosto. Muito obrigado, Audi. Imagina, nós que agradecemos a grande parceria e nós temos a Perform e temos outras várias empresas parceiras que vão falar do marketing, vão falar do comercial, que vão falar de estruturação pedagógica. Então, assim, será uma imersão realmente que nós estaremos tocando em todos os pontos para dar clareza e uma maior visibilidade das nossas empresas. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Obrigado.